Boa noite, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem, com saúde, firme. A gente vive dias difíceis, eu sei, mas também tem sido dias em que a gente tem provado da bondade do Senhor, do cuidado de Deus com as nossas vidas. Então eu espero de verdade que você esteja vivendo exatamente isso, o cuidado e a bondade de Deus sobre tua vida, viu? A gente vai adorar a Deus agora, a gente vai louvar Jesus, vai glorificar o nome de Jesus. Hoje é domingo de Páscoa, a gente celebra o dia que o nosso Senhor ressuscitou, venceu a morte e por isso também a gente pode vencer a morte, não só a morte física, mas a morte em vida também, a morte diária, a morte em vários sentidos. E porque Jesus ressuscitou, porque Jesus venceu a morte, a gente também pode vencê-la. Então a ressurreição de Jesus, ela possibilita a gente a vitória sobre toda espécie de morte, toda manifestação de morte, toda abordagem de morte. E tudo isso é possível porque Jesus se levantou dos mortos, venceu a morte. Amém? Adora Jesus agora, adora como alguém que venceu a morte, adora como alguém que a partir de Jesus pôde provar a vida eterna, pôde provar a vida verdadeira. Deus abençoe tua vida. Antes da gente adorar, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tua bondade sobre nós, obrigado porque tu decidiu vir a essa terra para morrer em nosso lugar e ressuscitar para que a gente pudesse ter esperança. A gente quer te adorar agora, Deus, do fundo do nosso coração, como homens e mulheres, jovens, crianças, libertos pelo teu nome, Senhor. Pessoas que venceram a morte por conta do teu nome, por conta da tua ressurreição. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Para a gente não importa agora se não estamos num ambiente físico todos juntos. Porque não podemos, Senhor. Para a gente importa muito agora o que a gente vai te entregar. Para a gente te importa agora te entregar o melhor do que a gente tem. Te entregar o melhor do que o Senhor nos oferece hoje. Te entregar a porção melhor, a melhor porção do que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje, Pai, é esse universo digital, é esse universo que possibilita a gente se reunir mesmo estando fisicamente separados. E é isso que a gente vai te entregar, o nosso melhor. Louvado seja o teu nome para todos sempre, Jesus. Amém. Adora Jesus. Oi, gente. Que bom poder estar com vocês e eu quero pedir permissão para entrar na sua casa agora. Pedir permissão para ter esse momento com você e te dizer que desde já o nosso Pai estava nos esperando o dia inteiro para que nós estivéssemos com Ele. E eu já queria poder começar esse momento te convidando, te pedindo para cantar uma canção que é um convite ao Pai para que Ele entre na nossa casa, para que Ele entre em nossas vidas e para que Ele faça morada. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga mais uma vez: Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar,
Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, sou teu lar. Mude as coisas. Nós te convidamos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Diga: eu sou casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Te convidamos, Jesus. Vem fazer de novo, vem fazer em nossa geração as tuas obras, teus grandes feitos. Agora faz de novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo faz de novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. Levante a sua voz e peça: faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Yeshua. Te desejamos, ó amado. Te convidamos, ó amado. Tens liberdade aqui. Diga:
isso com todo o seu coração. Deixe que saia do seu coração e diga: tens liberdade. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque, mais uma vez, podemos estar contigo. Porque, mais uma vez, podemos te dizer: és bem-vindo aqui. Existe algo que eu tenho aprendido nesses dias, que diz respeito à nossa postura nessa terra, que diz respeito aos nossos passos nessa terra, que diz respeito ao quanto nós nos importamos com o outro e quanto nós nos importamos com o quanto as pessoas pensam ou o que elas pensam de nós. E sabe, conversando um pouco com Deus sobre tudo isso, eu me vi observando um momento na vida de Pedro em específico, em que Jesus pergunta a eles, aos discípulos, aos apóstolos, e o Pedro responde dizendo algumas palavras que muita gente conhece. Jesus pergunta: e vocês, o que vocês pensam a meu respeito? E o que vocês pensam de mim? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus diz a ele: tu és Pedro. E imaginando a cena, eu vejo Jesus dizendo: tu és Pedro, mas sobre essa rocha, sobre mim, sobre Jesus, eu farei a minha igreja. E algo que Deus me falou é que não existe lugar melhor, não existe lugar melhor para estar do que aos pés do Senhor. Nesses dias nós temos descoberto que o lugar mais alto da terra, o lugar mais alto que eu poderia ter na minha vida é aos pés de Jesus Cristo. E aos seus pés eu quero, e aos seus pés eu quero. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti. Tudo que eu fizer, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, foi perdoado logo que eu te vi. E todos os meus tesouros derramar diante de ti.
basta um olhar no teu rosto, eu perdoado logo que eu te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Diga isso a ele. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Aproveite esse momento e você e ele. Diga a ele o quanto vale a presença dele. Esse momento é seu e dele. E nada do que eu diga pode mudar esse momento. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso. Tem alguns avisos bem breves para te dar. Primeiro é que a gente tem célula online, terça, quarta. Dia de terça a gente tem uma célula à tarde para pessoas que estão na Europa, focado pelo menos nas pessoas que estão na Europa. Se você conhece alguém que mora na Europa, que gostaria muito de ter comunhão com a gente, gostaria muito de ser reanimado em Deus toda semana, fala com a gente, indica essa pessoa. Você é você que está assistindo, procura a gente, tem sido maravilhoso, tem se formado um grupo super gostoso, que conversa sobre a palavra de Deus e ora um pelo outro, toda terça-feira à tarde. E às 8 horas da noite a gente tem célula terça e 8 horas da noite na quarta também. Se você não está fazendo parte, já falei 1000 vezes, você está perdendo. Porque a gente está sendo igreja com o melhor que a gente tem. A gente está sendo igreja com o melhor que Deus nos ofereceu hoje, que é o online. É o que a gente tem. E a gente vai fazer o melhor com o que a gente tem. E em último lugar, a obra da igreja continua e a gente precisa muito de vocês. Muito, muito, muito. A gente assumiu o desafio de entrar num espaço novo num momento tão difícil do mundo, mas porque a gente sabia da vocação e da necessidade que essa igreja tinha de estar num espaço físico quando tudo isso acabar. Quando os bloqueios acabarem, quando os decretos acabarem, vai ter uma legião de pessoas famintas por Deus, quebradas emocionalmente, fragilizadas, e que vão precisar muito olhar para uma parede e ler proibido pessoas perfeitas. É aqui que eu quero ficar. Então é por isso que a gente tomou a decisão de alugar um novo espaço. Só que é um desafio enorme. A gente precisa muito do apoio financeiro de todos vocês. Cada um dentro da sua possibilidade, mas a gente precisa muito da tua generosidade, porque o desafio é enorme. Nós não temos recursos para as próximas fases ainda. Sendo bem transparente aqui, como a gente sempre é. E você que não é da igreja, mas está assistindo esse vídeo, nos perdoe. Isso é uma fala mais para quem é de casa, mas também se você quiser chegar junto, maravilhoso. Mas, gente, é um desafio enorme, a gente não tem nem metade ainda do que provavelmente será gasto ali para poder reformar aquele lugar. São valores muito altos, maiores do que a gente estava acostumado. Mas a gente tem visto dia após dia o Senhor cuidando de nós, o Senhor fazendo milagres, e a gente sabe que vai dar certo.
mas é muito importante que toda a igreja se una financeiramente para a gente conseguir. É muito importante que você seja muito generoso, muito generosa na tua oferta de amor pela igreja da cidade. Eu e Beca aqui em casa, a gente foi generoso, a gente deu algo que custava para a gente, que era precioso para a gente, para abençoar esse momento da igreja. Então eu queria te desafiar a fazer o mesmo. Vocês líderes, vocês membros dessa igreja, vocês parceiros dessa igreja, vocês que amam a igreja da cidade, vocês que estão longe, vocês que estão perto, em nome de Jesus, chega junto. A nossa campanha ainda não decolou e por isso eu estou fazendo esse apelo a vocês. Vamos entrar para dentro daquele lugar, gente, com generosidade, com entrega. Pastor, quais são as necessidades? Tony, quais são as necessidades? Hoje, gente, a nossa maior necessidade é financeira mesmo, porque a gente vai ter uma fase ainda na igreja de mutirão, da gente fazer várias coisas ali dentro, só que tudo que está sendo feito lá, ele só pode ser feito por mão de obra especializada, que é basicamente o fechamento do galpão que existe no espaço, porque a gente vai precisar ter um lugar em que o som não vaze por conta dos prédios que tem ao redor da igreja. A gente tem 2 grandes prédios colados com a igreja e a gente tem um grande prédio quase que na frente da igreja. Então, a gente não vai poder ter um som vazando ali porque a gente incomodaria os vizinhos, a gente ficaria sujeito a multas, processos, enfim. Então, o que a gente está fazendo hoje basicamente é tentar lacrar acusticamente o galpão. Depois a gente vai entrar na fase da casa, que é a parte da frente, em que a gente vai realmente poder fazer mutirão, pintar parede, aquele movimento que a gente gosta, né? Pintar parede, decorar, fazer um monte de coisa, a parte das crianças também, enfim, tem muita coisa para fazer. Mas essa primeira parte é a parte mais cara e é a parte que precisa realmente de uma empresa fazendo. E é nesse momento que a gente está agora, precisando de recurso financeiro para poder essa empresa tocar essa primeira etapa. Então a gente precisa muito hoje de ajuda financeira. Então seja generoso, seja generosa. Você tem os dados da igreja bancários aqui, Pix, tudo. E é isso. Vamos junto. Vai ser tão legal você entrar lá dentro daqui umas semanas, você olhar tudo aquilo e dizer, tem minha mão, tem meu dedo aqui, eu fiz parte disso aqui. Eu fiz parte disso aqui. E isso não tem preço. Quando você vê pessoas se conectando com Deus ali dentro, tendo suas vidas transformadas, você vai olhar e vai dizer, poxa, eu botei minha mão aqui. Não tem preço. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Tá bom? É isso aí. Um beijo no teu coração. E é isso aí. E agora a gente vai para uma palavra de Deus para o nosso coração. E a gente vai, ou melhor dizendo, a gente vai ter ceia hoje. Então, primeiro a gente vai ter a ceia e depois a gente vai ter uma palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Eu estou aqui com o pão, com o pãozinho sírio, com o suco e eu queria falar brevemente sobre isso aqui. A ceia do Senhor, ela é um memorial do que Jesus fez. Ela é uma lembrança, um ritual de lembrança do que Jesus fez na cruz, derramando sangue e ferindo a sua carne por amor a nós. E aí Jesus diz, façam isso em memória de mim, até que eu volte, para que vocês nunca esqueçam do que eu fiz, do amor que eu tenho por vocês. Basicamente é isso que é a ceia. Então, a ceia, você amigo, amiga que nos segue agora aqui, ela é um ritual de quem já tomou uma decisão de ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que tomaram a decisão de serem discípulos de Jesus Cristo, de serem seguidores de Jesus. Você que está investigando a sua fé, você que está conhecendo ainda a Bíblia, tentando entender no que você quer acreditar, tentando entender qual o propósito de Jesus na tua vida,
Quem é esse Deus que essa igreja fala? O que é que a Bíblia propõe? Se você ainda está nessa fase de ainda tomar uma decisão, ainda não ter tomado uma decisão por Jesus, ainda não é o momento de você cear, porque isso é algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo e muito sério e muito grave. Então é importante que só ceie aqueles que têm plena convicção da sua relação com Jesus Cristo de Nazaré como sendo Senhor e Salvador da sua vida. Se você tem essa convicção, ceie com muita alegria. A ceia de Jesus, ela não é da igreja da cidade ou de nenhuma denominação. A ceia é de Jesus. A ceia é para a igreja de Jesus espalhada na terra. Então nós não somos donos da ceia do Senhor. E a palavra também diz que julgue o homem a si mesmo, julgue a mulher a si mesma. Então quem julga é você mesmo. Deus, ele te dá essa liberdade, tá bom? Acreditamos na nossa igreja que crianças devem ceiar, porque crianças têm a pureza do Senhor. E Jesus disse, deixem vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então quem somos nós adultos para dizermos que uma criança não deve ceiar? Agora é importante que você, pai, você, mãe, explique a seu filho o sentido da ceia. Ensine a ele que aquilo significa o amor de Jesus pela vida deles, que significa o sacrifício que Jesus fez por amor a eles. É importante também, tá bom? Eu vou orar e logo em seguida a gente ceia. Pai, obrigado pelo ato de amor tremendo, inexplicável que foi enviar o teu filho a este mundo, o teu precioso filho, para morrer em nosso lugar, para assumir uma cruz dolorosa, difícil, humilhante, por amor às nossas vidas. Muito obrigado, muito obrigado. A gente nunca vai poder explicar, a gente nunca vai compreender plenamente o que é isso. Talvez quando nos encontrarmos contigo face a face, mas a gente te agradece e a gente crê, a gente aceita, a gente recebe o teu sacrifício. E a gente te confessa Jesus Cristo de Nazaré como único, absolutamente único Salvador das nossas vidas, como único mediador entre nós e Deus Pai. Então louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te dizer aqui que o teu sacrifício não foi em vão, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Comei o pão, e bebei o cálice. Deixa eu colocar aqui. Sempre dou essa palavra para você que está aí e diz assim, não, eu não vou cear porque eu estou em pecado. Eu queria te dizer, abandona o pecado. Abandona teu pecado. Se ajoelhe agora onde você está, na presença de Deus, e pede perdão a Ele pelos teus pecados. Talvez você tenha um caso extraconjugal. Se arrepende agora. Talvez você vive uma vida de vícios secretos. Se arrepende agora. Talvez você vai para o álcool quando você está desesperado. Quando você está ansioso, ansiosa, o teu refúgio é uma garrafa de cerveja, é uma dose de tequila, é um whiskyzinho, quando você poderia se refugiar na presença de Deus. Eu não sei qual é a tua fuga, eu não sei para onde você vai quando você deveria ir para os braços do Senhor. Não sei para onde você vai, mas ao invés de dizer eu não vou cear porque eu quero continuar indo em direções diferentes, você pode decidir ir numa nova direção, que é a direção de Jesus, e dizer, Senhor, eu quero me arrepender agora, eu quero orar, confessar meu pecado, e eu quero caminhar na tua direção. E aí você vai poder cear
Então, não troca a ceia pelo pecado. Não troca a ceia pelo pecado, troca o pecado pela ceia. Amém? Deus abençoe muito tua vida e que você nunca se esqueça do que Jesus fez por você na cruz. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Mas antes de ler, eu queria orar por você. Senhor, obrigado por esse dia, principalmente porque hoje é um dia em que a gente celebra a tua ressurreição, que a gente celebra aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, que foi o maior ato de amor da história. Um Deus santo e puro que decide virar homem, virar gente para morrer em nosso lugar, para mostrar para a gente a largura, a profundidade, a dimensão do amor de Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. A gente quer te pedir, Pai, que Tu abra o nosso coração hoje para a Tua palavra, que Tu abra o nosso coração hoje para aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar e nos dizer. Fica com a gente, precisamos muito de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler para você, vou ler contigo alguns textos da palavra de Deus. O primeiro está lá em Mateus 7, 24 e 25 e diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Um outro texto de Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 e 14. E em João 6,35 nós vemos: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Durante a leitura de um livro essa semana, o autor me inquietou com a seguinte pergunta: se tirasse Jesus da nossa espiritualidade, o que restaria? Se Jesus fosse retirado da nossa vida hoje, o que é que sobraria? E automaticamente eu pensei, assim como acredito que você também é em casa, sobraria nada, não sobraria absolutamente nada. E aquele autor disse: talvez continuássemos indo à igreja, talvez continuássemos com as nossas Bíblias, lendo as nossas Bíblias, compartilhando textos no Instagram, continuaríamos com nossas filosofias de vida, continuaríamos educando nossos filhos e fazendo tantas outras coisas que nós julgamos ser coisas de cristão. E eu pensei assim: meu Deus, como ele está certo. Como a gente às vezes vive uma espiritualidade totalmente à margem de Jesus, totalmente à margem da influência de Jesus, totalmente desconectada do Evangelho de Jesus. Defendemos princípios que não são de Jesus, vivemos uma vida que não é a vida que Jesus viveu. Então, muitas vezes, a espiritualidade que a gente está vivendo, a gente já está vivendo sem Jesus no centro. E eu parei, refleti, eu falei: meu Deus, esse é o grande desafio da espiritualidade hoje. Esse é o nosso grande desafio como pessoas de fé, homens e mulheres de fé, crianças de fé. Colocar Jesus no centro. Colocar Jesus no centro da nossa espiritualidade, colocar Jesus no centro de tudo aquilo que a gente enxerga sobre Deus.
Esses textos que a gente leu deixam muito claro que Jesus ele se coloca como o substancial na nossa relação com Deus, como aquilo que não pode faltar. Portanto, se faltar Jesus, faltou tudo. Jesus ressuscita, porque se faltar Ele, faltou a vida. Se faltar Ele, a gente não tem nada. Se na nossa relação com Deus não houver Jesus, a gente não tem relação com Deus. Inclusive a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então sem Jesus, eu não tenho nada. Sem Jesus, você não tem nada. Sem Jesus, a tua espiritualidade é vazia. Sem Jesus, a tua espiritualidade é nula. A minha espiritualidade é nula. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Para Ele foram criadas todas as coisas. No início, a gente lê esse texto aqui de Mateus 7. Jesus diz que se a gente não constrói a nossa vida fundamentado na palavra dele, se a gente não edifica a nossa vida como uma casa que é edificada na rocha, no dia mau, na tempestade, essa casa vai ruir, porque ela estará na areia. Um pouco mais à frente a gente leu que ele é a videira e nós somos os ramos. Esses dias eu me aventurei a tentar plantar manjericão em casa. E o que é que eu fiz? Como alguém que entende absolutamente nada de agronomia ou coisas do gênero, eu comprei um molho, não sei nem como é que chama, de manjericão, aquele ramo de manjericão, inclusive estava bem grande assim, tinha bastante manjericão. Até pensei assim, vou precisar fazer muitas pizzas de rapidez para poder usar todo esse manjericão. E aí eu tive a ideia, né? Vou plantar, vou fazer uma muda de manjericão. E aí usei um pouco daquele manjericão para pizza e aí é pizza também, tá? Não vem me dizer que pizza de rapidez não é pizza, não. É pizza também, tá? Mas eu peguei aquele monte de manjericão e plantei no jarro de uma caqueira, uma planta que a gente tem aqui em casa. E fiquei aguardando. Cada dia que passava estava mais murcho aquele manjericão, cada dia mais seco, até o ponto que não tinha mais nada, só umas folhinhas secas caídas. E eu falei, mas por quê? Por quê? E aí depois eu comprei outro manjericão. Falei, não, dessa vez eu vou testar na água, porque eu vi na embalagem aqui que é hidropônico. Deve ter alguma coisa a ver com água. Hidro é água, né? E tirei um pouquinho, fiz minha pizza e aí botei o resto na água e murchou tudo de novo. E até agora eu estou tentando entender por que aquele manjericão não floresceu, por que aquele manjericão não cresceu, por que aquele manjericão não deu certo. Mas a única coisa que eu sei é que as minhas duas atitudes possivelmente foram contra a natureza daquele manjericão. Possivelmente elas foram contrárias ao DNA daquele manjericão. Eu tentei jogar o jogo da forma errada e deu errado. Da mesma forma, a gente desconectado de Jesus, a gente murcha. A gente desconectado de Jesus, a gente está jogando o jogo da forma errada. Desconectado de Jesus, a gente não consegue viver. Ele vai dizer aqui nesse mesmo texto, sem mim vocês não podem fazer nada. E não é no sentido de dependência de tudo. Você provavelmente consegue trabalhar, fazer várias coisas, sem necessariamente caminhar com Cristo. Mas o que está dizendo aqui, ou do que está se falando aqui, é da essência da vida. Sem Cristo a gente está desconectado da vida eterna. Sem Cristo a gente está desconectado de uma vida plena.
Sem Cristo a gente está desconectado do nosso Criador. Sem Cristo a gente está vivendo com um mero propósito terreno. Sem Cristo a gente está vivendo por esse mundo. Sem Cristo a gente está vivendo pelas coisas que são visíveis. Sem Jesus a gente está vivendo só pelo que perece. A gente está vivendo para comer, para viver na terra, para ganhar um pouco mais de dinheiro, para pagar as contas e só, para sermos felizes e só. É disso que esse texto diz. Esse texto diz que a gente é eterno. Esse texto está falando, melhor dizendo, de uma realidade de eternidade. Está falando de uma realidade de caminhada com Deus. E essa caminhada é impossível sem uma relação pessoal com Jesus. Esse ano, vários de vocês, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro, vários de vocês me disseram que não se adaptaram ao online. E por isso não frequentavam células ou coisas do tipo. Mas eu fiquei pensando assim, quando a gente sente falta de alguma coisa, a gente procura outras coisas que tenham a ver com aquela para a gente se abastecer. Então, quando você está com saudade de quem você ama, você vai buscar fotos, você vai ver vídeos antigos com aquela pessoa para ver como é que foi, para matar a saudade. E eu me pergunto, quantos de nós que não se adaptaram ao online passaram a ler mais a Bíblia porque sentiam saudade da igreja presencial? Passaram a orar mais porque tinham saudade daqueles momentos de oração na igreja, com todo mundo. Passaram a adorar mais, ouvir mais louvores, porque sentiam falta dos cânticos, daquilo que a gente vive na igreja presencial, da música ao vivo. Quantos de nós fomos buscar alternativas para matar a nossa saudade? E aí eu fico me perguntando, será que a nossa saudade era da igreja mesmo? Ou será que a nossa saudade era do ritual? Ou era simplesmente do ritual, do hábito de no domingo pegar o carro, pegar um ônibus, pegar um Uber e ir para uma igreja? Do que era a tua saudade? Vou dar outro exemplo. Esse ano várias pessoas, várias famílias se falaram muito mais por chamadas de vídeo do que por telefone. Eu vejo aqui em casa, Beca faz chamada de vídeo com Beta todos os dias. E eu até brinco com ela, eu falo, moça, sempre se falavam por telefone, agora vocês só fazem chamada de vídeo. Ela dá risada e diz, é muito melhor. Mas às vezes a gente tem a oportunidade, por exemplo, de numa célula estar com os irmãos que a gente ama, mesmo que por vídeo, e a gente não está. Então, que diferença vai fazer? Se a gente não amar com o que a gente tem hoje, a gente vai amar depois, se a gente tiver mais, se a gente tiver o presencial? Eu estou provocando você, para você refletir o quanto Jesus está presente na tua espiritualidade, o quanto Ele tem sido o centro, o quanto Ele tem sido o fundamento da tua vida com Deus. E eu queria te desafiar a colocá-lo no centro. Eu queria te desafiar a colocar Jesus na tua vida, no lugar que Ele tem que estar, que é o centro. Sem Ele, todas as outras coisas vão perder o sentido. Quando a gente lê em João 6,33, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus se coloca como alimento na nossa vida, o fundamental da nossa vida. Se você não comer, você vai morrer. Se você, por um longo período, não se alimentar, o seu corpo vai desfalecer. Então, sem Jesus, a gente é nada. Sem Jesus, nada faz sentido. Sem Jesus, nada terá graça.
Imagina quando a gente voltar, se durante a pandemia a gente colocou Jesus no centro. Eu conversava com pessoas há uns dias atrás e eu cheguei à seguinte conclusão. Quem antes da pandemia mantinha um relacionamento com Cristo íntimo, ou mais íntimo possível, sobreviveu a essa pandemia. Sobreviveu a ficar um ano sem ir num culto, presencialmente, sem ter reuniões de oração, de estudos, enfim. Quem tinha uma relação com Cristo sobreviveu. A grande maioria daqueles que tinham uma relação só com a igreja, só com a organização, só com o ritual, simplesmente morreram espiritualmente ao longo desse ano. Ficaram raquíticos espiritualmente, porque a relação era com a igreja. A relação era só com a igreja. E outros que passaram esse ano por momentos muito difíceis, de muitas dores e lutas, simplesmente mergulharam em Jesus. Mergulharam na espiritualidade viva, mergulharam na oração, experimentaram o que é depender de Deus, experimentaram o que é não ter controle sobre a vida e mergulharam na espiritualidade mais viva, desejaram mais de Deus, quiseram mais de Deus. Então Deus contemplou essas pessoas, Deus contemplou a vida dessas pessoas. Então esse foi um ano que passou e ainda esses primeiros anos de 2021 são anos de peneira espiritual. São anos em que a gente está sendo peneirado. E o tanto que a gente tinha de Jesus de verdade, o tanto que a gente tinha de Cristo na nossa espiritualidade, é que vai fazer com que a gente não caia nessa peneira. É que vão fazer com que a gente permaneça. E que depois o Senhor possa olhar a peneira e nos buscar, e nos curar, e nos tratar. Não estou dizendo aqui que quem conhecia Jesus, quem tinha uma relação com Jesus sobreviveu à pandemia. Eu estou dizendo que aqueles que caminhavam de verdade com Cristo, muito mais do que caminhavam com uma igreja. Embora eu particularmente não consigo separar muito essas duas coisas. Eu acredito que a nossa relação com Jesus ela está intrinsecamente ligada à nossa relação uns com os outros. Não acho que a gente pode viver uma espiritualidade saudável sozinho dentro da nossa casa, do nosso quarto, sem se conectar com ninguém. Mas aqueles que tinham uma relação íntima com Jesus podem ter chegado bem quebradinhos nesse final aí de jornada, nesses meses todos, mas chegaram. Então eu não sei onde é que você está nesses 3 cenários que eu pintei aqui agora, mas eu sei que em qualquer um desses 3 cenários a tua jornada com Deus não acabou. Eu não sei se você é a pessoa que chegou até aqui, talvez por isso até está assistindo um culto. Eu não sei se você é a pessoa que está extremamente morta espiritualmente, frio e fria na tua fé. Talvez você buscou os caminhos antigos da tua vida, você buscou as soluções antigas que você dava à sua vida, você buscou os meios que você utilizava antigos para ser feliz. Você buscou outras fontes de alegria, você buscou outras fontes de contentamento. Não sei. Não sei se você é o filho pródigo que está bem longe já da fazenda do pai, mergulhado no pecado. Não sei. Mas eu queria te dizer que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, até se você estiver morto ou morta, você também pode ressuscitar. Até se você está completamente morto e frio, Jesus pode te ressuscitar, porque Ele venceu toda espécie de morte, porque Ele venceu toda espécie de escuridão.
ou se você viveu dias difíceis nos últimos meses e você descobriu um Deus de amor, um Deus que cuida de você. Eu queria te dizer, tem uma jornada aí para você seguir. Não fica só com a bênção de Deus, não fica só com o fato dele ter te presenteado com socorro e alívio, mas queira mais do que a bênção de Deus, queira a salvação de Deus, queira a transformação de Deus na tua vida, queira a conversão do Espírito Santo de Deus no teu coração, queira a mudança radical dentro de você, porque o chamado do Evangelho é muito simples. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É chegado o reino dos céus. Esse é o chamado para a nossa vida, é um chamado ao arrependimento, é um chamado a uma mudança de vida, é um chamado a uma mudança de direção e uma mudança que muda a forma como a gente joga essa vida, a forma como a gente vive essa vida, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente é marido, a forma como a gente é esposa, filho, a forma como a gente é cristão. E tudo isso faz sentido se Jesus estiver no centro. Amém? Deixa eu orar por tua vida. Senhor, nos ajuda a te colocar no centro. Tu não ressuscitou por nenhum outro motivo, senão nos salvar. Essa era a tua grande missão, nos salvar, nos resgatar. Então nos ajuda a viver essa realidade de resgate e de salvação, Pai. Nos livra de sermos meros religiosos vazios, sepulcros caiados, como o Senhor disse, que eram brancos por fora, pintadinhos por fora, reformadinhos por fora, mas por dentro morte. Nos livra disso, Senhor, e nos ajuda a sermos transformados de verdade pelo Senhor, por dentro e por fora, por todos os lados. Que a gente não só seja cristão, mas a gente se pareça com o cristão. Sei que tu não chamou a gente para se parecer com o evangélico, se parecer com crente, ou se parecer com católico, ou seja lá que religião cristã for. Tu nos chamou para nos parecermos contigo, para sermos cristãos de verdade, pequenos cristos, pequenos exemplos, pequenas testemunhas do teu amor. Faz isso na nossa vida, nos anima e nos motiva a nos levantarmos de uma forma nova, para a glória do teu nome. Amém. Aos seus pés estou, para render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, foi perdoado logo que eu te vi. E todos os meus tesouros derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado.
todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Diga isso a ele. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Aproveite esse momento, e você e ele, diga a ele o quanto vale a presença dele. Esse momento é seu e dele, e nada do que eu diga pode mudar esse momento.